de São Pedro da Aldeia, professor Washington Tavares na área, e hoje veremos ortografia, uso do porquê. São 4 tipos, para você não esquecer mais isso. Eu tenho porquê separado com acento, sempre no começo de pergunta. Depois teremos o porquê separado com acento no final de pergunta, conforme você pode olhar aqui no quadro. O porquê junto sem acento, para uma explicação que vimos lá na aula de redação. Usei o porquê no meio da frase para explicar a ideia da oração anterior. Vamos esmiuçar isso daqui a pouco no segundo bloco. E o porquê junto e com acento, onde a ideia de o motivo. Já vou dar uma dica para você, estudante. Tem artigo antes, usaremos o porquê junto e com acento, certo? De novo, separado sem acento, começo de pergunta. Separado com acento, final de pergunta. Junto sem acento, para explicar uma ideia anterior. Junto com acento, para explicar o motivo, tem um artigo antes do porquê. Veremos isso no segundo bloco, nos exemplos, daqui a pouco. Valeu? Bons estudos aí. Então, pessoal, como eu estava explicando, olha só. Na sequência que eu havia explicado no bloco anterior, você tem as frases para poder exemplificar os porquês utilizados. O primeiro porquê, separado sem acento no começo de pergunta, lembra? Por que ele se atrasou? Começo de pergunta, separado sem acento. Por que aquela moça não veio? Por que a criança esqueceu o livro em casa? Viu? Começo de pergunta, o porquê separado e sem acento. Tá certo? Depois, ele não veio, por quê? Ele não veio por quê? Separado com acento no final de pergunta. Aquela moça não trouxe a tarefa pronta, por quê? Final de pergunta, separado com acento. As crianças não tiveram aula ontem, por quê? Final de pergunta, separado e com acento. Então, guarda o troco. Começo de pergunta, separado sem acento. Final de pergunta, separado com acento. Estou chamando a atenção do acento na cor laranja para você poder visualizar melhor aí no vídeo. Tá legal? Terceiro momento do porquê, pessoal. A criança caiu, vírgula, porque não prestou atenção. O porquê junto e sem acento vem no meio das orações, como eu expliquei lá no bloco 1, como eu citei lá na aula de redação, falando sobre a escola tradicional, a escola construtivista. Galera que vai fazer redação para São Pedro da Aldeia, vai fazer um concurso público, os porquês certamente serão pedidos nas questões e para você usar na prova de redação também, certo? Olha lá, a criança caiu, vírgula, porque não prestou atenção, junto e sem acento. Está chovendo porque Deus quis assim, tá certo? As ruas ficaram alagadas porque os bueiros estavam entupidos. Viram o porquê junto sem acento para explicar a oração anterior, tá certo? E o último porquê, ó. Agora, vírgula, sei o porquê da bagunça. Porquê junto com acento. Lembra que eu falei no bloco 1, quando é a ideia de motivo, tem um artigo antes. Ele tem um porquê de sabedoria. Um é artigo indefinido, ó, ele tem um porquê de sabedoria, esse porquê junto e com acento. Com artigo antes, porquê junto e com acento, certo? Não esquece, deixa o like aí no canal, se inscreva, toca o sininho para quando lançar uma nova aula e em breve estaremos fazendo uma live para poder sanar as dúvidas que caso persistam, tá certo? Escreve aí nos comentários se gostou da aula, se vai querer mais exercício, qual tipo de assunto você vai querer na nossa língua portuguesa. Um abraço a todos e bons estudos. Tchau!